Graças a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Meus irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade a qual o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, concede a nós de estarmos aqui na presença de Deus, para que juntos nós possamos prestar a Deus um culto racional. Agradeço a Deus pela tua vida, tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra para a tua vida, para nós nessa noite de hoje, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de São João, no capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Evangelho de São João, capítulo de número 2. Observe se alguém ao seu lado sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, e aproxime-se e compartilhe a palavra do nosso Deus. Grande é o Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, João capítulo de número 2, versículos de número 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas ou jarras de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupai as vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu peço por favor a tua reverência à palavra do Senhor. Eu tenho certeza, como já disse, que Deus ele tem uma mensagem para nós, né, nessa noite de hoje. Graças a Deus aqui muito Deus tem falado conosco, e certamente Ele há de continuar a falar por intermédio da sua palavra. Amados e queridos irmãos, né, aqui estamos diante de um relato, né, nesse Evangelho de João, onde a Bíblia aqui vai esclarecer, né, vai mostrar para nós, na verdade, o primeiro milagre que fora feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós lemos aqui o capítulo de número 1,
nós vamos ver que o evangelista João, conhecido como o discípulo do amor, ele vai relatar, os pormenores, acerca da pessoa de Jesus, vai relatar para nós, no capítulo 1 todinho, como que, na verdade, como que Jesus ele veio ao mundo, qual a função de Jesus, os benefícios daquele que anda com Jesus, aquele que anda sem Jesus, enfim, aquilo que o presente a qual vai ser dado por Deus a todos aqueles que servem ao Senhor Jesus e também aqueles que receberão outro tipo de presente, todavia, na verdade, aqueles que negam o Senhor Jesus, que não andam na sua presença, que não fazem a sua vontade. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós, no capítulo de número 1, que Jesus ele começa a escolher os seus discípulos. E quando nós lemos aqui no capítulo de número 2, quando começamos a adentrar aqui nesse texto, nós vamos ver que Jesus ele é convidado, como a sua família, também Jesus, para ir numa festa, numas bodas, numa festa de casamento em Caná da Galileia. E quando Jesus ele vai, chegando lá, a sua mãe já está na festa também. Diz os historiadores que aquele evento era um evento de parentes, pessoas ali próximas da mãe de Jesus, todavia parente de Jesus. E Jesus também ele está indo com os seus discípulos, A Bíblia diz que os discípulos de Jesus também estão com eles. Só que, meus irmãos, quando a Bíblia mostra os discípulos de Jesus, o capítulo de número 1, a partir do verso de número 40, vai mostrar para nós que Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, e até o término, até o versículo de número 51 do capítulo 8, os 11 versículos aqui adiante, Jesus ele chama 4 discípulos, a qual mostra para nós André, no verso de número 40, no 42, Jesus ele chama Simão Pedro, no versículo de número 43, ele chama Filipe, e no versículo de número 45, ele chama Natanael. Jesus ele está com 4 discípulos. Assim é o princípio ali do chamado, da obra de Jesus, ali o início dos seus discípulos. E Jesus então ele adentra em Caná da Galileia. E a palavra de Deus mostra para nós que quando Jesus ele está ali naquele evento, é interessante nós lembrarmos os irmãos. Quero lembrar aqui 2 situações, primeiro no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, que onde mostra que o Senhor Jesus ele deu uma ordem expressa, direta aos seus discípulos. Depois que ele pregou a palavra, que ele operou milagres, Jesus ele foi orar para a multidão. E Jesus então, depois de orar, ele vai subir ao monte para orar, falar com Deus, em particular com o Senhor. E Jesus ele ordena aos seus discípulos que eles entram no barco e que eles passam para o outro lado do mar, que eles atravessam o mar, porque depois Jesus encontraria com eles. E ali então seus discípulos, como obedientes a Jesus, eles vão, seguem a ordem de Jesus. Meus irmãos, e pelo que dá a entender, está findando o dia, está próximo das 18 horas, e os discípulos então entram no barco e começam a remar. Só que a distância não era pouca, não era muito perto. A Bíblia não relata a distância que eles teriam que atravessar ou até remar do outro lado, mas era uma distância longa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós que por volta da 4ª vigília da noite, lembra-se, meus irmãos, que era dividido, a noite dos judeus são divididas em quatro vigílias. A primeira é das 6 horas da tarde até as 9 da noite, e das 9 da noite até meia-noite, a segunda vigília. A terceira vigília da meia-noite até 3 da manhã, e a 4ª vigília das 3 da manhã às 6 da manhã, quando já começava o novo dia. Então veja que a Bíblia vai dizer que por volta da 4ª vigília, ou seja, das 3 às 6 da manhã, nesse período de 3 horas, a
remando, né, ali trabalhando, né, na peleja para atravessar o outro lado. A Bíblia diz que o mar ele se torna revolto, uma grande tempestade se levanta contra os discípulos ali naquele lugar, de maneira que os discípulos eles procuram com toda a sua força, suas habilidades, suas técnicas, que eram pescadores, eram homens profissionais, tinham conhecimento e sabia que aquela época ou aquela hora, né, não era um horário normal ou um tempo propício para uma tempestade como aquela, mas aconteceu de repente. E aqueles homens, diz a Bíblia, que eles se desesperam porque a qualquer momento o barco deles tinha um apito. Talvez joga água daqui, dali, os 12 trabalhando desesperadamente, ou talvez alguns outros ali que fazia parte da tripulação a bordo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero trazer à mente dos irmãos que nem sempre a presença de Jesus na nossa vida, ou um ambiente, ou uma situação, vai livrar o seu servo, a sua serva, das lutas, das provas, de uma perseguição, ou de um processo, talvez por mais difícil que possa ser. A presença de Jesus conosco não nos livrará de tal situação. Alguém então, com base nisso, vai dizer: pastor, mas para que então que eu vou servir Jesus? Meus irmãos, o escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo que se nós esperarmos por Jesus somente nessa vida, só aqui neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E por que eu digo isso para a igreja, para os meus irmãos? Porque a nossa mentalidade hoje, a mentalidade da igreja, né, não digo de todo mundo, mas de uma grande parte do povo que hoje serve a Cristo, tem em mente, ou foi ali enxertado na sua mente, uma palavra que servir a Deus, servir a Jesus, é algo que é muito bom para nós aqui nessa terra, porque, em primeiro lugar, nós vamos ser ricos, nós vamos ser prósperos, nós vamos ter paz, nós não passaremos por luta, nós não passaremos por tribulação, o inimigo ele não prevalecerá contra a nossa vida, o inimigo não tocará em nós, presta atenção. E com base em tudo isso e mais muitas coisas, quando aparecem os fenômenos, as coisas naturais que acontecem na vida do ser humano aqui na terra, a gente se desespera, e a primeira coisa que nós queremos fazer é recuar, ou quando não, seguir o conselho dos líderes. E qual é o conselho? Ó, irmão, coloca Deus na parede, põe Deus na parede e Deus é obrigado. Deus vai ter que mudar a tua história, Deus vai ter que mudar o teu cativeiro, Deus ele é obrigado. E aquilo anima as pessoas a se levantar contra Deus, a se tornar pessoas rebeldes contra Deus, achando que esse ato de ira, de ódio, de nervosismo vai afrontar Deus, e Deus vai temer, e Deus vai dizer: puxa vida, estou tremendo, estou amedrontado com o meu povo, porque eles estão nervosos, estão me colocando na parede, estão com o martelo na mão, que se eu não fizer nada eles vão me quebrar, e então deixa eu fazer alguma coisa. E assim isso entra na nossa mente, pelos poros, ouvindo todo dia, e nós achamos que Deus, ele é um objeto
Nós achamos que Deus ele é um ídolo, que nós podemos manipular, colocar de cabeça para baixo no balde de água e dizer: Deus, eu quero casar, então prepara aí um esposo ou esposa que eu vou te deixar de cabeça para baixo dentro desse balde, ou enfim, tantas coisas que se falam, que se pregam. Eu quero dizer para os irmãos que Deus ele não é isso. Eu quero dizer para os irmãos também, talvez alguém vai se decepcionar, mas eu quero dizer para os irmãos que servir a Deus, servir a Jesus, não trará nessa terra nenhum privilégio para mim e nenhum privilégio para você. Pastor, não trará privilégios para mim? Não trará. E eu quero dizer uma coisa, vou além, que o que passou, diz a palavra de Deus, na verdade eu quero mostrar aqui para você, em Eclesiastes, capítulo de número 1, presta bem atenção, Eclesiastes de número 1, se você tiver com a tua Bíblia, você tiver interesse de aprender, Eclesiastes, capítulos de número 1, diz assim, no verso de número 8: todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fardam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E o versículo 9 diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há novo debaixo do sol. E mais claro, aqui no capítulo 3 do mesmo livro de Eclesiastes, no verso 15, diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus ele pede conta do que passou. Meus irmãos, por que eu estou lendo esses três versículos, 2 do capítulo 1 e 1 do capítulo de número 3? Porque veja bem, que a palavra do Senhor está mostrando aqui para nós que o cenário, ele sempre será o mesmo. Todavia muda-se os personagens, mas o cenário é o mesmo. A Bíblia está dizendo aqui que as coisas que aconteceram no passado, hoje torna a acontecer de novo. E a Bíblia está dizendo que todavia o Senhor Deus, ele pede conta das coisas que ficaram para trás, das coisas que passaram. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar, meus irmãos, aqui mais à frente em Eclesiastes, também no capítulo de número, deixa eu ver, capítulo de número 9. No próprio capítulo de número 9, ele vai mostrar para nós aqui que tanto para o justo quanto para o ímpio, todas as coisas sucedem de igual forma. Está dizendo para o justo, aquele que teme a Deus, aquele que segue a Deus, quanto aquele que é infiel, quanto aquele que blasfema, que murmura contra Deus, aquele que ofende Deus, que ofende o semelhante de Deus. Todas as coisas, diz o sábio, que acontece de igual forma para todo mundo. Tudo acontece de igual para todo mundo. Então, quando nós colocamos na cabeça que servir a Deus vai trazer privilégio para nós, quando alguém prega isso, ensina isso para nós, as pessoas, de certa forma, estão enganando a plateia, estão enganando os ouvintes, porque servir a Jesus não vai trazer privilégio. Eu te provo isso. Se você já leu a história, ou se você já leu os evangelhos, por exemplo, você vai
Homens e mulheres de Deus que defendiam a fé eram os mais perseguidos. Então, se nós formos olhar o que se prega hoje, que nós somos super crentes e que há benefícios para nós, promessa que nós seremos intocáveis, isso é outro evangelho. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Gálatas, eu sempre gosto de lembrar isso aos irmãos, no capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo ele diz: olha, se descer um anjo de luz, se vier um anjo de luz naquela glória e anunciar a vocês outro evangelho, além desse evangelho que eu vos anunciei, Paulo diz que esse anjo seja anátema. Anátema é o quê? Maldito. Aí no próximo versículo ele diz: se eu mesmo, ou se nós mesmos, pregadores do evangelho, se nós anunciarmos outro evangelho além desse que foi dado por Cristo, que nós sejamos anátema, ou no português, claro para nós entender, malditos. Então eu não tenho autonomia, eu não tenho autoridade para enganar você, para dizer que você vai ser intocável, para dizer que não vai haver luta, não vai haver perseguição, não vai haver escassez, não vai haver miséria, porque, meus irmãos, isso toda a vida, em todo o tempo, isso aconteceu com a igreja de Deus, aconteceu com o povo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque os discípulos, eles estavam dentro do barco. Os discípulos, eles estavam seguindo a ordem de Jesus. Os discípulos estavam caminhando segundo a ordem de Jesus. Eles não saíram para a direita nem para a esquerda. Eles não fizeram como Jonas. Jonas fez errado. O Senhor manda Jonas ir para Nínive. Ele vai até Jope, compra uma passagem com destino a Tarsis. Ele vai oposto. Segundo a história, ele vai 800 quilômetros oposto da onde era para ele ir. Certamente, a luta, a perseguição, o mal ia atrás de Jonas como um sinal de punição pela sua desobediência à ordem de Deus. Pastor, mas os discípulos não estavam em desobediência, eles estavam obedecendo. Por isso que eu quero mostrar para os irmãos, pela palavra de Deus, que o nosso Cristo, nosso Deus, ele prova tanto a minha vida quanto a tua vida. Como Jonas foi corrigido, porque Jonas estava em desobediência, o Senhor ajustou as coisas para ele não sair do querer de Deus, mas para ele fazer a vontade de Deus. De navio, de barco ou de peixe, Jonas tinha que ir a Nínive levar a palavra de Deus. Querendo ou não, ele tinha que ir para Nínive. E os discípulos, Deus quer provar a fé deles. Jesus queria provar a fé deles. Por quê? Veja bem. Todos nós aqui estamos servindo a Deus, talvez todos praticamente, ou quase todos. Dos ouvintes que nos vê pela internet, também a grande parte talvez serve a Deus, outras não. Mas eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, que servir a Deus é diferente de conhecer Deus. Servir a Deus é diferente de ter uma experiência com Deus. Se eu perguntar aqui quantos dos irmãos que já tiveram experiência com Deus, será muito pouco, a quantidade será bem menor do que a outra parte que nunca tiveram. Porque, meus irmãos, ter uma experiência com Deus é um privilégio muito grande. Ser arrebatado, ver coisas do céu quanto do inferno, é coisa tremenda. Ser levado para outra situação, outro país, outro ambiente, outro local, ter visão, ver Deus mostrar, falar, orientar e você voltar de novo e escrever ou falar, aquilo é um privilégio que talvez muitos poucos têm, não é todos. Veja bem que
Eles andavam com Jesus, só que eles ainda não conheciam Jesus, eles precisavam conhecê-lo. Jesus queria se revelar a eles, e de que maneira? De acordo com uma prova, de acordo com um grande processo que eles iriam passar no mar, lógico, certamente com a autoridade de Jesus, porque sem Jesus ordenar, nada acontece. Deus precisava ordenar, Jesus precisava ordenar aquela ebulição, aquele processo todo no mar, para que então a vontade do Senhor pudesse acontecer acerca daquela situação. Veja que cerca da quarta vigília da noite, os discípulos se desesperam por causa do processo. A Bíblia vai dizer que Jesus então, ele vai andando, Jesus começa a andar pelas águas, Jesus vem andando ao encontro daquele barco, daqueles homens. E quando Jesus ele está andando ali, os discípulos olham para Jesus e a Bíblia diz que eles se apavoram, eles se preocupam dizendo: é um fantasma, só isso que nos basta, agora nós estamos perdidos. Só que, meus irmãos, sem Jesus, o mal pode ser grande e piora, porque nós não temos controle sobre o mal. Mas quando Jesus ele está no ambiente, o mal pode ser grande, só que a tendência é definhar, a tendência é o mal retroceder, não é aumentar, porque ele não pode com Jesus, ele vai até onde Jesus permite. A prova na tua vida, ela não vai viver todo o tempo na tua vida, você não vai viver toda a tua vida com essa prova. Sabe por quê? Porque já está decretado por Deus o ponto final. Ele já decretou que essa prova teve início, essa prova tem meio, essa prova tem fim. E ele quer dizer por intermédio dessa palavra que ele chegou nessa prova, ele chegou na tua vida e vai colocar o ponto final. Pastor, mas eu não suporto mais. A Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Ele não dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Você diz que não aguenta mais, mas você está aqui. Você diz que não aguenta mais, mas você está tentando. Sabe por quê? Porque ele está renovando a tua força todo dia. Já era para você ter pulado do barco, já era para você ter ido a pique, já era para ter naufragado. Mas sabe por que você não foi? Porque Jesus continua nessa tempestade, Jesus continua nessa prova diante de você. Talvez ele não se manifestou, talvez ele não se apresentou, mas ele está diante de você. Talvez a prova ofuscou os seus olhos, talvez a prova te cegou, e Jesus está diante de você e você não está vendo. Mas eu quero te dizer uma palavra profética, que ele não te deixará. Será que você crê na palavra de Deus nessa noite? Lava soube a candarábia, surimicanta, lavasteriana, lavaia. Nós podemos achar que é o fim. Meus irmãos, quero pedir por favor só atenção, por um minuto, todo mundo diz amém? Amém. Meus irmãos, por favor, segura as crianças, tá? Não deixa as crianças ficar andando para lá e para cá, não, por reverência, os irmãos já sabem. Bom, não sei pregar andando para lá, para cá, pessoas conversando, por favor, amém? Coopere por gentileza com a pregação, em nome de Jesus. Preste atenção à palavra, não tenho contra, nada contra, amo todo mundo, mas andar para lá e para cá, tira a atenção dos irmãos, né? Não é para você estar aqui olhando para mim, é prestar atenção na palavra, porque Deus tem uma palavra, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história hoje. O que acontece? Os discípulos, eles vendo que Jesus, está diante do barco, eles observam um fantasma. A Bíblia vai mostrar para nós que vai haver agora um momento de desespero. Só que de longe, onde Jesus ele está, Jesus ele vai bradar e vai dizer bem assim para eles: olha, não temais, sou eu, ou sou eu, não temais. O que Jesus
sou o vosso refúgio, eu sou o vosso porto seguro, eu estou chegando para mudar a vossa história, eu irei caminhar convosco até o outro lado, não se preocupe. A Bíblia vai mostrar que Pedro, ele sempre era aquele mais atirado, e Pedro, olhando então, porque Jesus ele estava num corpo de glória, refletiu uma glória muito grande. Jesus estava caminhando por cima da água, as ondas, o mar revolto. Quem conhece o mar já teve o privilégio de conhecer a praia. O mar dá medo, amedronta qualquer valentão, não tem ninguém que suporta o poder do mar. E Jesus, ele anda por cima das águas, tranquilo, em paz, como se ele estivesse andando por qualquer outro lugar. E ele vem andando tão normalmente, mas com um corpo de glória, aquela glória, aquele clarão, aquele nuvem muito grande, de maneira que os discípulos eles tenham medo. Mas Jesus diz: sou eu, fica tranquilo. Pedro vai dizer: mestre, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem, pode vir, vem. Como eu disse, meus irmãos, eu repito, as provas, elas cegam o homem. Jesus está com a gente e nós duvidamos se é Jesus. Jesus está dizendo: sou eu, não temos. Mas será que é o Senhor mesmo? É mais fácil nós acreditar no inimigo, é mais fácil a gente acreditar no adversário do que acreditar em Jesus. Sabe por quê? Porque nós podemos dizer para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, por que essas coisas estão acontecendo conosco? Não é assim que as pessoas perguntavam? Não é isso que eles diziam para Jesus? Por que isso acontece com nós então? Se nós somos teu povo, por que nós estamos perecendo? Aí o Senhor ia dizer: por causa da vossa rebeldia, porque vocês se distanciaram, porque vocês voltaram para a idolatria, porque vocês me abandonaram. Isso no Antigo Testamento. Então aqui Pedro, ele vai descer do barco, e Pedro vai começar a andar até Jesus. Eu dizia esses dias aqui, falando alguma coisa acerca dessa palavra, eu dizia para os irmãos que Pedro, ele foi ter com Jesus, só que no meio do caminho, Pedro ele passou por uma metamorfose de Pedro para pedra, porque o nome dele no grego queria dizer Petros, que era um fragmento de rocha, ou pedra, que era Petros de pedra, que era um fragmento de rocha, uma pedra pequena, e Jesus era rocha de esquina, era pedra de esquina, e Pedro era um fragmento dessa rocha. E Pedro, quando ele vai ter com Jesus, ele vai como Pedro, mas no meio do caminho, na trajetória de Pedro, Pedro vai passando pelo processo. Em vez de pedra para Pedro, vai sendo Pedro para pedra. Por quê? Porque na trajetória de Pedro, Pedro começa a afundar, Pedro começa a descer. Em vez de Pedro subir, chegar como Jesus, a princípio estava como Jesus. Mas é sempre isso que eu falo para os irmãos aqui na igreja, que todo começo, nós começamos bem, apartando do mal, apartando do pecado, renunciando tudo, e nós estamos subindo, só que de repente a gente chega no nível que nós achamos que não é necessário fazer tudo aquilo que nós fizemos antes, e nós começamos agora a descer. Nós olhamos lá, vemos aquele aclive e vamos rolando e vamos para baixo. Estamos chegando onde nós estamos chegando hoje. Eu pergunto para os irmãos: é isso que Jesus quer para nós? Não. Jesus quer uma igreja fraca? Não. Jesus quer uma igreja derrotada? Não. Jesus quer uma igreja anêmica? Não. Jesus quer uma igreja preocupada só com dinheiro? Não. Jesus quer uma igreja preocupada só com o bem aqui nesse mundo? Não. Jesus está procurando uma igreja, ele está procurando, como diz aqui no capítulo 4 desse mesmo evangelho, que o nosso Pai Celestial, o Pai de Jesus Cristo, nosso
Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem os céus, que adorem o Pai, em espírito e em verdade, ponto final. Louvado seja Deus, Deus está procurando adoradores, Deus não está procurando poliglotas, Deus não está procurando fiéis adoradores, pessoas, mestres na oratória, Deus não está procurando pessoas aí bom na homilética, na hermenêutica, na exegese. O Senhor não está procurando pessoas dessa maneira, Ele está procurando pessoas fiéis, não pessoas profissionais no louvor, pessoas profissionais na voz. Deus está procurando fiéis adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. As duas exigências de Deus, espírito e verdade. Porque quando nós trocamos isso, o sinônimo, nós vamos falar espírito e verdade. Então quando nós falamos espírito, nós falamos carne. Então as pessoas, em vez de adorar em espírito, eles podem adorar na carne. Tem essa possibilidade? Tem. Se a pessoa não adora em verdade, ele adora em mentira. Há a possibilidade da pessoa adorar em mentira? Há. Então ele pode adorar na carne e na mentira? Pode. É o que muitos estão fazendo hoje. A carnalidade predomina dentro da igreja de Deus. A mentira predomina dentro da igreja de Deus. Deus está fora, o Espírito Santo está fora, porque usa-se o nome de Deus para ler alguma coisa, para dizer que Deus é bom, que Deus vai dar vitória, que Deus vai enriquecer, que Deus vai abençoar. E ponto final. Agora nós fechamos a Bíblia e vou aplicar aquilo que eu quero aplicar. Eu pergunto, isso é evangelho? Não. Isso não é evangelho. Não é isso que Deus tem para nossa vida. Mas, meus irmãos, entendam. Pedro, quando ele está caindo, Pedro, ele lembra de Jesus. Ele vai dizer: mestre, socorre-me. Pedro, ele ainda tem força, ele tem graça de clamar, ele crê que é Jesus, e ele clama por Jesus, e Jesus segura nele e diz: homem de pequena fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus pega Pedro e vai levando Pedro, agora não andando sozinho, mas com Pedro. Imagina Jesus com Pedro no colo, andando sobre as águas, com o seu peso, o peso de Pedro, andando sobre as águas. Vai até o barco, coloca Pedro lá dentro e Jesus sobe a bordo. E quando Jesus ele está a bordo, Jesus ele supostamente levanta a sua mão ou estende a mão, e Jesus vai dizer duas palavras, ou vai dar ordem para a natureza: vento, acalma, mar, aquieta-te. Como se eu apertar ali aquele disjuntor e está escuro, eu aperto, ilumina de repente. Assim houve paz, assim houve bonança naquele trajeto. E todos que ali estavam a bordo olhavam para o outro e diziam: que homem é esse? Como ele fez isso? Como ele tem poder sobre o mar? Como ele tem poder sobre o vento? O que eu disse no princípio? Que Jesus ele permite situação para que nós possamos conhecê-lo. Muitas das vezes nós estamos cegos, estou repetindo de novo, e nós não enxergamos Jesus. Então ele permite situação para nossos olhos se abrir e para nós enxergarmos que ele está conosco, que ele fez, ele permitiu para a gente conhecer que ele tem poder, que nós somos limitados, mas ele não, ele é o dono de todo o poder. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Muito, porque Jesus está na festa,
no evento matrimonial, está ali muita gente convidada, está ali a sua família, tem ali muitos amigos, e em meio à festa acaba-se a bebida. A bebida nessa época era símbolo de alegria. Acabando-se a bebida, acaba-se a alegria. Viria tristeza, a fé ou a festa iria ser rompida. De maneira que a palavra de Deus mostra que Maria, a mãe de Jesus, ela se manifesta. Quando é dito que acabou-se a bebida, ela é a primeira que se manifesta. E vai dizer para Jesus: acabou a bebida, acabou o vinho. E Jesus então olha para ela e diz para ela: mulher, o que tenho eu contigo não é chegado ainda a minha hora. O que Jesus está dizendo para ela? Fica calma, aquieta-te, porque há um tempo para tudo. Quando nós lemos o capítulo 5, Jesus fala por 2 vezes aqui no Evangelho de São Mateus. Jesus ele diz que ele não faz nada, mas ele diz que tudo que o Pai faz, ele vê e faz igual. Ele diz que ele veio para fazer não a vontade dele, mas toda a vontade do Pai. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Então não era o momento de Deus, não era o desespero de Maria, não era o desespero do mestre-sala, não era o desespero do noivo, da noiva, não era o desespero da multidão que ia fazer Jesus se manifestar. Ai, todo mundo se desesperou, então deixa eu fazer um milagre para ele ficar quieto. Meus irmãos, chantagem, gritaria, desespero não faz Jesus agir. Lágrima, grito não faz Jesus agir. É tudo na hora certa. Eu te dou uma base aqui mesmo, capítulo 11 do Evangelho de João. Quem não conhece a célebre história da ressurreição de Lázaro? Lázaro, amigo de Jesus, Maria, Marta, irmã de Lázaro, amigos pessoais de Jesus. Lázaro está doente. As irmãs de Jesus enviam mensageiro e diz para Jesus: Jesus, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está doente, está enfermo, está acamado. Jesus diga que eu irei lá e eu darei saúde. Todo mundo volta correndo, que bênção, Jesus vai vir. Jesus falou que vai vir, vai dar saúde. Aí de repente alguém, então deixa de dar chazinho de camomila, deixa isso para lá, deixa isso para cá, porque Jesus está chegando. Olha, não dá mais um comprimido não, deixa de dar injeção, olha, tira os aparelhos, Jesus está chegando. Passa 1, 2, 6, 10, 20, 24, 48, 72, 96 horas depois, 4 dias, o Senhor Jesus ele chega. Quando Jesus chega, o desespero havia tomado conta. Marta corre: mestre, se tu tivesse vindo quando nós avisamos, teria dado tempo, agora não tem mais jeito, meu irmão já é sepultado, já é de 4 dias. E Jesus diz: Marta, eu não havia dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Marta, aquele que crê em mim, ainda que esse esteja morto, ele ressuscitará, ele viverá. Jesus está dando as coordenadas para Marta que ele vai fazer alguma coisa. Marta não entende. Vem Maria, mesma coisa, mesma frase, e Jesus diz: aonde sepultaram? Senhor, vem ver, nós vamos te mostrar, está lá na fenda da rocha.
quando mostra para Jesus o local na rocha onde ele havia sido sepultado, a multidão está ao redor chorando, está em pranto, porque Lázaro era amado. E a Bíblia diz que Jesus também chora, porque Jesus amava. Ele se comove. O que vai acontecer? Jesus vai dizer: tirai a pedra. Marta toma a frente e diz: Senhor, já chega há mais de 4 dias. Jesus diz: calma, Marta, eu não havia dito para você que se tu creres tu verias a glória de Deus? Chegou a minha hora. Jesus vai orar ao Pai, e Jesus vai olhar para a rocha onde mandou remover a pedra, para a fenda daquela rocha, e vai dizer: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Só uma vez Lázaro levantou, desenrolaram ele do processo de balsamento, e Lázaro saiu para fora com um odor terrível. Todavia Lázaro saiu com vida, acenando de maneira que todos que ali estavam agora é convertido a lágrima em riso, em glória, em aleluia, e o nome do nosso Deus Todo-Poderoso é glorificado. O que eu quero dizer, meus irmãos, que o choro, o desespero não muda o que está determinado por Deus. Nós queremos que Deus haja porque está doente, e se Deus quiser primeiro que vá para uma UTI, ou que o médico diz não teve mais jeito, morreu, e se Jesus disser agora eu vou ressuscitar, está lá diante do esquife, diante do caixão, e Jesus usa ali alguém e diz: meu filho, minha filha, levanta-te. Pastor, isso é bíblico, é normal, é natural acontecer isso, desde que é a vontade de Deus que nós criamos isso. Então Maria já encerra, fala para Jesus que acaba o vinho. Jesus fica em paz, não era o momento dele. Meus irmãos, eu posso ajudar a obra de Deus, eu posso abençoar a obra do Senhor, eu posso ser um ofertante, eu posso ser dizimista, posso ser um mantenedor, posso manter missão em determinado país ou algum povoado. Só que essas obras feitas por nós, elas não nos defenderão de processos da vida, coisas naturais que acontecem a nós. Por exemplo, o nosso país está para entrar num colapso. O que será dos crentes? Os crentes empresários, vai acontecer a mesma coisa para aqueles empresários que não são crentes. Mas a empresa vai mandar muita gente embora, milhares de pessoas. O que acontecerá com o crente que trabalha naquela empresa? Será mandado embora como os outros. Quando o Collor de Mello, naquele projeto dele, que da noite para o dia todo mundo ficou pobre, será que as pessoas ricas ou as pessoas empresárias que serviam a Deus, que tinha dinheiro no banco, foram livres de ser tirado o seu dinheiro do banco? Acontece para todo mundo igual. Se houver uma guerra, todo mundo vai perecer, só os crentes ficarão vitoriosos com a arma na mão. Morrerá tanto o justo quanto o crente. Aí que eu quero dizer para os irmãos, então alguém pode perguntar, mas por que eu estou servindo a Deus? Por que eu aceitei Jesus? É simples. Nós aceitamos Jesus para morar no céu. Só isso. Nós aceitamos Jesus para morar no céu. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso Salvador pessoal. Nós não aceitamos Jesus para ficar rico, para conquistar
não posso te dar respaldo porque isso não é Bíblia. Ah, pastor, porque a pessoa estava lá na rua, achou um bilhete premiado da loteria, ficou... Não sei, isso não é Bíblia. Então eu posso afirmar para você o que está na Bíblia. Eu posso te afirmar, e é Bíblia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus e vai acontecer na tua vida. Pelo contrário, o que estão ensinando aí, eu não posso assinar embaixo, não posso pôr meu dedo lá, porque é antibíblico. E se eu apoiar, eu vou estar sendo maldito, como Paulo falou lá na igreja da Galácia, para os irmãos da Galácia. Então, meus irmãos, servir a Deus não livra o povo, não livra nós de passarmos pelos processos, porque como perece o justo, perece também o ímpio. Olha, na casa onde estava Jesus acaba o vinho, era para não acabar, era para a fonte ficar derramando vinho toda a vida e mais 6 meses, até hoje. Era desde aquela época para estar a fonte lá, igual enfim. Mas acabou o vinho. Jesus ia operar um milagre. Jesus queria ver a reação daquele povo. Então, na nossa vida, independente da situação, nós também podemos passar por prova. As coisas podem acabar. Nós podemos entrar num processo de escassez. Podemos passar, às vezes, por fome. Se nós formos olhar a forma, alguém que já teve curiosidade, que já viu na internet ou já leu, vocês viram como morreu os discípulos de Jesus? Você viu como morreu Paulo? Você viu como morreu João? Como morreu Pedro? Como morreu Isaías? Cerrado ao meio? Enfim, eram para todos ser levados vivos para o céu, porque era crente. Eles não podiam dizer: mestre, nós somos crentes, nós também queremos o quê? Ir para o céu, igual o senhor. Então vai para a cruz primeiro. Eu não fui para a cruz. Por que vocês não querem ir para a cruz? Então, meus irmãos, vamos abraçar nossa cruz, vamos continuar caminhando, não vamos esperar a vida boa dessa terra servindo a Deus, porque a nossa vitória, ela não está no início, ela não está no meio, mas ela está após essa vida, após tudo é que nós vamos viver essa promessa de Deus na nossa vida. Aqui na terra vai acontecer tudo igual para todos, mas após essa vida, então vai haver a diferença verdadeiramente do que serve a Deus e verdadeiramente daquele que não serve a Deus. Porque os justos, eles irão para a vida eterna, estarão no céu com Deus, enquanto os injustos irão para o inferno e passarão a eternidade com o diabo. Então a diferença está no fim. Que você não desista, que você não desanime, que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, que você não retroceda, mas que nós possamos ter a palavra no nosso coração, como o escritor aos Hebreus, ele escreveu, dizendo que um bom coxinho de tempo, o que há de vir, ele virá e ele não tardará. O advento está à porta, Jesus está à porta. Estejam preparados para que possamos ouvir o toque da trombeta e estarmos prontos para subir com Ele e passar a eternidade com Jesus.